Salmo de número 101. Vamos ficar em pé, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, amados irmãos, Salmo de número 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Porque tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, levantasse as suas mãos para receber uma ministração em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos por esse momento. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pois somos completamente dependentes de Ti, carentes, somos completamente limitados. Por isso precisamos da ajuda, da capacitação do Senhor, para entender a Tua palavra. Venha aguçar as nossas mentes, venha tornar ávido os nossos ouvidos, para que possamos compreender de forma correta, equilibrada, a Tua santa e maravilhosa palavra. Ajuda-nos a ser um elemento de edificação para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Queiram se assentar, queridos irmãos, com as suas Bíblias abertas, em nome de Jesus. O nosso tema nessa noite, poderíamos dizer, determinando prioridades em minha vida. Diga comigo, determinando prioridades em minha vida. Outra vez, determinando prioridades em minha vida. Na realidade, este é o salmo das decisões, das resoluções que Davi tomou antes de tomar posse como rei de Israel. Nessa ocasião, conforme a maioria dos comentaristas, ele estava governando uma província chamada Hebrom. Ele governou essa província durante 7 anos. E quando o rei Saul morre, ele toma conhecimento e ele estava debaixo de uma promessa, de uma palavra profética, que ele seria o substituto de Saul. Porém, ele foi tremendamente paciente. Esperou a hora, o momento certo de Deus. E aí ele escreve esse salmo como se fosse um salmo de declamação que ele iria fazer no dia da sua posse como rei de Israel. Alguém já disse que esse salmo também seria uma espécie de um esqueleto, um esboço de um sermão, de uma pregação, de um discurso que ele iria fazer no dia exato da sua posse como rei de Israel. Mas, queridos irmãos, mas vocês sabem que esse salmo foi escrito por Davi, servo de Deus, salmo das resoluções. Queridos irmãos, nós não experimentamos profundas e maravilhosas transformações em nossas vidas, porque a maioria de nós, infelizmente, tem um vício de tomar decisões, mas nós não estamos, infelizmente, determinados a agir em cima das decisões que nós tomamos. Que se nós fôssemos determinados, decididos, resolutos
a agir em cima de todas as decisões que nós já tomamos na caminhada com Cristo, a nossa vida já seria outra. Aliás, amados irmãos, você e eu ainda não somos a pessoa que nós queremos ser. Deus está projetando um padrão de vida, um nível de vida muito mais além daquele que você já está vivendo. Deus não quer que vivamos uma vida espiritual medíocre, mas isso não apenas depende de Deus, mas também depende de mim, depende de você. Queridos irmãos, todos nós estamos aqui porque nós tomamos uma decisão. Aliás, tudo que a gente faz na vida é resultado de uma prévia decisão. Você está casado porque se decidiu. Eu também estou casado. Você está aqui porque você tomou uma decisão de estar na casa do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Tudo que a gente faz é resultado de uma decisão que a gente toma. Queridos irmãos, e Deus sabe muito bem que quando alguém toma uma decisão correta, uma decisão bíblica, uma decisão que realmente tem uma base bíblica, isso causa um efeito tremendo. Tanto é, queridos irmãos, que você vai perceber no capítulo 24 de Josué, quando o povo está claudicando entre dois pensamentos, se retornaria para o Egito ou não. E aí Josué faz um discurso desafiando o povo a tomar uma posição. E resumindo, ele diz: vocês precisam escolher a quem vocês devem servir. E aí ele diz: eu e a minha casa, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que depois que ele toma essa decisão, toda a nação, impactada pela decisão correta, piedosa que Josué tomou, a nação inteira impactada segue o exemplo daquele líder. E um despertamento maravilhoso aconteceu no meio do povo de Deus. Amados irmãos, houve um homem, você já ouviu falar na história dos avivamentos, um homem chamado D.L. Moody, um homem simples, um homem humilde, era um sapateiro. Ele ouviu uma pregação de um pregador muito ousado, e a pregação era: o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente rendido a Ele. E quando terminou a pregação, Moody procurou o pregador para fazer algumas perguntas, e dentre elas estava essa pergunta: esse homem que Deus quer levantar, quer usar poderosamente, esse homem tem que ter uma boa cultura, tem que ter um bom conhecimento filosófico para convencer os ateus, esse homem tem que ter uma boa gramática, tem que ter uma boa teologia. E aí o homem disse: não necessariamente. Esse homem só precisa ser uma pessoa completamente rendida a Deus. E aí então ele olhou para o homem e disse assim: eu serei esse homem. Queridos irmãos, depois que esse homem tomou essa decisão, a sua vida nunca mais foi a mesma. Os Estados Unidos, irmãos, foi varrido por um poderoso avivamento. Milhares de vidas foram salvas porque esse homem tomou uma decisão de seguir o Senhor fielmente, dedicadamente ao Evangelho do Senhor. Deus ainda está procurando pessoas que estejam decididas a viver integralmente para o Senhor, 100% para Deus. Porque Deus não nos quer pela metade, Ele nos quer por inteiro. Queridos irmãos, é sobre decisões que nós também queremos falar. Nós nos tornamos produtos de nossas escolhas. Toda decisão correta é um ato de louvor e adoração a Deus. Nossa decisão não pode estar baseada em raciocínios carnais. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas devem ser resultados de uma cuidadosa análise das alternativas, porque nós temos uma grande tendência de tomar uma decisão
pensando nas vantagens. As escolhas determinam o rumo das nossas vidas. E quais foram as decisões que Davi tomou nesse salmo aqui, antes de se tornar rei de Israel? No versículo 1, veja o que diz a palavra de Deus. Ele toma a decisão de priorizar a sua relação com Deus. A decisão de manter as prioridades espirituais. Repita comigo. A decisão de manter as prioridades espirituais. Versículo 1, olha o que diz. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Ele está tomando uma decisão, queridos irmãos, de priorizar Deus na sua vida. Ele sabia, ele estava consciente que no dia que ele tomasse posse como rei de Israel, daquele dia em diante, a sua vida seria completamente agitada. A sua agenda seria completamente lotada de compromissos. Mas ele, quando diz aqui, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei, ele quis dizer, independente da minha vida agitada que eu terei todos os dias, dos meus compromissos, mas Deus ocupará o primeiro lugar na minha agenda. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Ele já estava encarnando aquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós conhecemos esse versículo de cor salteado. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que a prioridade deve ser o seu reino. Priorizar o reino é priorizar o próprio Deus. E Paulo também pega uma carona em Jesus, nesse Sermão do Monte, em Colossenses capítulo 3, quando ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto e não as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prioridade. Foi essa decisão que Davi tomou. Quem sabe, alguns aqui precisam tomar essa decisão. Talvez até a maioria. E muitos não têm priorizado Deus. Priorizar Deus não é apenas participar de um culto dominical. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas priorizar Deus é a nossa relação diária com Ele. Porque alguns não entenderam ainda que a nossa relação com Deus não é uma relação dominical, mas é uma relação diária. Então, todo dia eu tenho que me relacionar com Deus, eu tenho que falar com Deus, Ele tem que falar comigo através da sua palavra. Isso é priorizar Deus. Mas alguns dizem assim: eu não tenho tido tempo de ir à igreja, eu não tenho tido tempo de orar, de ler a palavra. Não é que você não tenha tempo, porque esses valores não têm sido prioridade na sua vida. Porque quando Deus é prioridade na nossa vida, nós priorizamos o nosso relacionamento com Ele. Infelizmente, irmãos, alguns estão presos, amarrados ao ativismo. O ativismo tem sido uma estratégia poderosa nas mãos do inimigo. Fazer com que ele não tenha, o cristão não tenha tempo para Deus. Não administre o seu tempo para incluir Deus em primeiro lugar na sua agenda. É essa decisão que ele toma. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Olha, impressionante, irmãos, quando ele começa esse salmo, tomando essa decisão. Ele sabia que muitas pessoas iriam estar presentes, muitos representantes das nações estariam presentes, e ele iria fazer a declamação desse salmo no dia da sua posse, na presença dos poderosos, na presença dos reis, dos representantes das nações, dos sacerdotes, dos líderes mundiais. E ele diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei.
Ele está proclamando a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Ele está assumindo o compromisso público com Deus. Amém, amados irmãos? É como se ele estivesse dizendo: eu não me envergonho do Deus que eu sirvo. Como diz Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Ele quer começar a sua relação com Deus através da adoração, através do louvor, porque ele sabia muito bem, quando ele escreve o Salmo de número 22, ele diz que no meio dos louvores Deus está entronizado. Essa palavra entronizado é uma linguagem monárquica. Significa que Deus tem a liberdade plena de governar, de reinar. Um ambiente onde ele está sendo honrado, onde ele está sendo adorado, onde ele está sendo magnificado. Então essa é a ideia do Salmo 22, quando ele diz: Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. E ele sabia que era através da adoração que Deus poderia manifestar a sua graça, o seu poder de uma forma real. A presença de Deus se manifesta quando nós o adoramos em espírito e em verdade, irmãos. Aleluia, diga glória a Deus. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Perceba que é a primeira decisão que ele toma, a decisão de manter as prioridades espirituais. Queridos irmãos, a sua disciplina de buscar a Deus diariamente sustentará as decisões que você irá tomar. No capítulo 1 de Daniel, versículo 6, diz que Daniel tomou uma decisão de não comer das iguarias do rei. Ele queria priorizar Deus na sua vida. Ele não queria comer as iguarias que eram sacrificadas a ídolos, comidas deliciosíssimas. Mas ele toma uma decisão: a minha prioridade é agradar a Deus. E ele sustentou isso. Quando nós tomamos uma decisão para agradar a Deus, nós conseguimos tomar ou manter outras decisões. No capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, ele também toma uma decisão. Diz a Bíblia que ele, todos os dias, o rei baixou um decreto que era proibido de alguém fazer qualquer oração mencionando qualquer tipo de Deus. Mas todo dia diz a palavra de Deus que Daniel estava lá, mantendo a sua comunhão com Deus, mantendo a sua decisão de servir a Deus fielmente. Queridos irmãos, nós só podemos manter as nossas decisões quando nós mantemos a nossa decisão de servir a Deus fielmente. Foi o que Davi fez aqui. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. A segunda decisão que ele toma aqui, irmãos, ou a segunda determinação, diz aqui no versículo 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele agora está determinado em manter a sua integridade. Manter a sua integridade, vida íntegra, vida correta, diante de Deus e dos homens. Veja o que diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Essa palavra caminho da perfeição, como diz na tradução NVI, é integridade. Ele está decidido a viver uma vida correta, íntegra diante de Deus e dos homens. Mas perceba como começa o versículo: atentarei sabiamente. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que ele seria também visitado por corruptos e corruptores. Naquela época também já existiam, irmãos, corruptos e corruptores. Ele sabia disso. Por isso que ele diz: atentarei sabiamente. Ou seja, ele vai ficar com as antenas ligadas, como dizem os nordestinos. Aqui significa perceptividade, percepção, discernimento que ele pede a Deus. Atentarei sabiamente. Está faltando discernimento hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. Outro dia, alguém chegou na igreja e disse assim: o Senhor
falou ao meu coração quando eu estava orando pela madrugada. E a Bíblia diz que Deus muda o nosso coração, coloca em nós o querer e o efetuar. E Deus tirou do meu coração o amor que eu tinha pela minha esposa e colocou um novo amor na minha vida. E eu estou comunicando isso para a igreja. A igreja, ela ficou calada porque era uma igreja que era manipulada por ele. Era uma igreja que não priorizava a palavra de Deus. Os membros daquela igreja, na sua maioria, não tinham discernimento bíblico e nem tampouco espiritual. O povo de Deus está sendo enganado por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E Davi diz aqui: atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. Ele está tomando a decisão de ser uma pessoa íntegra, correta diante de Deus dos homens. Está faltando integridade hoje no meio do povo de Deus. Tem muita gente dentro da igreja fazendo cambalacho, fazendo gato de energia, gato de água. Outro dia o cara disse assim: olha, eu estava orando a Deus, o negócio estava difícil lá em casa, o devorador estava levando dinheiro, eu estava pagando quase R$400 de água. E aí Deus me deu uma estratégia maravilhosa. Fez um gato de água e fez um gato de energia. Falta de integridade. Tem muita gente dando glória a Deus, aleluia! Mas comprando CD e DVD pirata. Comprando diploma de 2º grau. Infelizmente. Passando cola. Está faltando integridade. A crise hoje no meio da igreja é a crise de caráter. Tem muita gente que não está honrando seus compromissos. Davi toma essa decisão. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Agora perceba a última frase do versículo 2. Oh, quando virás ter comigo? É importante você conhecer por que ele disse isso. Eu lhes falei no começo que ele estava governando uma província chamada Hebrom. 7 anos. Foram 40 anos de reinado. 7 anos em Hebrom e 33 anos como rei de Israel. E ele estava aqui em Hebrom. Saul já havia morrido, já há 7 anos. E ele estava na ansiedade, na expectativa de subir para Jerusalém. Ele queria ser coroado. Ele estava debaixo de uma promessa, de uma palavra profética. Mas ele não passa na frente do plano de Deus. Ele espera a hora de Deus. Por isso que ele faz essa oração. Oh, quando virás ter comigo? É como se ele estivesse dizendo, trocando em miúdos, parafraseando. Quando é que o Senhor vai trazer uma direção? Quando é que o Senhor vai trazer uma direção? Da mesma forma que o Senhor veio a mim através do profeta Samuel. Quando é que o Senhor vai vir a mim também através de um profeta, através de uma experiência, através de uma revelação? Através de uma direção para que eu possa subir para Jerusalém, para receber a coroa como rei de Israel. Ele estava numa ansiedade muito grande. Por isso que ele diz, ó, quando virás ter comigo? Ele pergunta para Deus. Mas aí, enquanto ele não tem a resposta de Deus, ele tomou outra decisão também muito importante. Olha o que diz o versículo 2 ainda. Portas adentro, em minha casa terei um coração sincero. Olha, outra decisão que ele toma. A decisão de ter um relacionamento sincero, correto com os seus entes queridos. Portas adentro. Em minha casa terei um coração sincero. Irmãos, é na nossa casa que revelamos a nossa verdadeira identidade. Não é aqui na igreja, não. Ser crente aqui na igreja é muito bom. Eu quero ver você ser crente de verdade na sua casa. Quando você chega em casa, você encontra uma mulher murmuradora que não é crente, não quer saber do evangelho. Um filho também que está viciado na droga. E aí você vai ter que usar o domínio próprio para não se alterar. Eu quero ver você revelar a sua verdadeira identidade como um verdadeiro cristão. É no seu trabalho, na sua casa principalmente.
Porque na nossa casa nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. É a nossa identidade, irmãos. A nossa identidade se revela lá na nossa casa. É lá na minha cama que eu revelo a minha identidade, se eu sou crente de verdade ou não. Através dos meus filhos. Porque, infelizmente, existem alguns que têm dupla personalidade. Não é verdade, irmãos? Talvez o caso dessa igreja seja diferente. Mas existem algumas igrejas que, infelizmente, muitos vivem uma dupla personalidade. É como diz aí uma certa ilustração. Uma criança viu seu pai abraçando as irmãs, os irmãos. Eu te amo, irmãos, amém. E aí o filho disse, mamãe, papai aqui na igreja, ele é maravilhoso. Papai aqui na igreja, ele nos ama, nos abraça, diz que me ama, diz que ama a senhora. Ele é completamente diferente do pai que eu conheço na minha casa. Mamãe, vamos morar aqui dentro da igreja. Que papai é maravilhoso aqui dentro da igreja. Ele é um anjo aqui dentro da igreja. Mas dentro de casa ele é um capeta, um endemoniado. Tem gente assim, irmãos. Eu creio que a realidade da igreja aqui seja outra. Mas tem gente assim dentro da igreja. Não é verdade, irmãos? E na hora do encontro de casal, né? Eu te amo, coisa linda, maravilhosa. Amém, aleluia. Quando chega em casa, meu, que é isso, abroaca? Não é? Que é isso, misericórdia. Você está parecendo disso, né? Aqui na igreja, né? Oh, minha sereia. Mas dentro de casa é, oh, minha baleia. O negócio é sério, irmãos. Dupla personalidade. É amoroso com todo mundo aqui na igreja. Abraça todo mundo, beija todo mundo, elogia todo mundo, não é verdade? Mas dentro de casa ele não elogia ninguém. Ele é murmurador. Ele é generoso aqui na igreja, aleluia, mas ele é munheca de vaca com os filhos, com a esposa. Ele é dedicado, é obediente aqui ao pastor, aleluia, continue assim. Mas também seja obediente também na sua casa, com os seus pais. Ele diz aqui, portas adentro em minha casa terei um coração sincero. Falta sinceridade no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar. Às vezes, na verdade, quando a gente perde, ô bem, dá para você fazer um cafezinho para mim, um chazinho para mim? Ah, dá bem, vou fazer para você com o maior prazer. Aí, quer dizer, não usou de sinceridade, mas diz, ô bem, não tem outra hora não, estou tão cansada. Não usou de sinceridade. É só comigo que acontece isso? E aí, ele toma outra decisão também maravilhosa, irmãos. Olha só o que diz o versículo 3. Ele toma a decisão de manter as disciplinas do coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Olha que coisa impressionante. Versículo 4. Longe de mim um coração perverso. Por quê, irmãos? Tudo que a gente fixa os nossos olhos, certamente desce para o nosso coração. E aí o que? Começa a criar raiz, a iniquidade, a perversidade. Por isso que ele diz aqui, longe de mim um coração perverso. Versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Perceba como essas decisões são tremendamente pertinentes. Queridos irmãos, quem sabe alguns precisam tomar essa decisão. Das disciplinas do coração. É aqui que tudo começa. É aqui que tudo começa. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, porque Salomão já dizia que os nossos olhos são a janela da nossa alma. É lamentável, irmãos, mas existem muitos jovens dentro das igrejas viciados e até adultos, casados, viciados em pornografia na internet, sites pornográficos. É lamentável. Tive que aconselhar uma pessoa de liderança que tinha um problema seríssimo e não conseguia vencer.
Ele disse: Ademir, eu quero dizer uma coisa para você. Eu preciso que você ore por mim, porque eu não estou conseguindo vencer o vício de pornografia na internet. Eu sou um viciado, eu sou um escravo. Eu comecei a chorar. E saí daquele lugar determinado a orar diariamente por ele. Ele abriu o coração, foi muito sincero. Ele disse: eu quero te dar a liberdade de você sempre me ligar, cobrando isso de mim, porque se alguém não me cobrar, eu não vou conseguir vencer. E quase todo dia eu ligava para ele. E hoje ele está liberto completamente, amados irmãos. Mas ele ficou impactado com a palavra que eu disse para ele. Ele disse para mim: eu estou te revelando isso, mas eu quero que ninguém saiba. Você me conhece. Ninguém vai saber disso. Aliás, vocês sabem, mas não sabem a pessoa, né? E eu olhei para o rosto dele e disse: agora eu quero te fazer uma confissão também. Está preparado? Pode falar. Olhei para o rosto dele e disse assim: querido, diante de Deus eu te falo, se eu estiver mentindo, eu não vou sair daqui desse ambiente vivo. Deus vai fulminar a minha vida. Eu nunca, nem por curiosidade, acessei um site pornográfico, nem por curiosidade. Ele ficou espantado com aquilo. Não, diante de Deus eu te falo, ficou espantado. Mas é lamentável, irmãos, que tem muita gente se enveredando por esse caminho. São pessoas infelizes no casamento. Não estão se satisfazendo na sua relação com a sua esposa, com o seu marido. Aí criam que essas fantasias eróticas, pecaminosas. Ele diz aqui: olha a decisão. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Que desafio tremendo, irmãos. Para mim e para você. Naquela época não existia internet. Agora veja outra decisão que ele toma aqui, amados irmãos. Olha só. Ele diz: longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer. Essa palavra conhecer no hebraico é de experiência. É de viver na prática o pecado. O pecado primeiro vem o quê? Começa a iniquidade. A iniquidade, que são pecados elucubrados, planejados, projetados. E aí então se torna o quê? O pecado já é a materialização, a consubstanciação da iniquidade, que se chama pecado. Já é a prática, já é o resultado. Por isso que ele diz: longe, longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Porque ele diz: longe, longe de mim um coração perverso. Porque ele sabia no Salmo 15: quem, Senhor, andará contigo? Quem terá a capacidade de andar contigo, de habitar no teu tabernáculo, de ter comunhão diária contigo? Aquele que tem um coração limpo, limpos de mãos e puros de coração. Mateus 5 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos vigiar bastante os nossos olhos, o nosso coração. Guardar bastante o nosso coração, irmãos, para que ele não seja tomado por iniquidades. Então ele diz aqui, queridos irmãos: longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Versículo 5. Olha o que ele diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Versículo 6. Os meus olhos, Davi dizendo, Davi falando, procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. O que Davi está dizendo aqui, irmãos? Ele está tomando uma decisão de manter relacionamentos saudáveis. A nossa relação com Deus não é apenas, irmãos, uma relação vertical. A nossa relação com Deus também, ela é horizontal. Davi sabia disso. Por isso que ele queria manter relacionamentos saudáveis. Longe de mim
Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, ou seja, aqueles que irão trabalhar comigo, aqueles que irão fazer parte do ministério, né, de um cargo de liderança, serão pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas íntegras. Ele está preocupado em manter relacionamentos saudáveis, amados irmãos. A igreja cresce quando os nossos relacionamentos são saudáveis. A igreja cresce. Nós precisamos, irmãos, tornar mais saudável ainda a nossa relação, os nossos relacionamentos interpessoais. Quais são as pessoas que estão te influenciando? Agora, perceba que uma coisa interessante, irmãos, porque ele diz isso? Quando ele diz assim: não quero conhecer o mal. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Agora, quando ele diz aqui, olha só: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder, veja só, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Ele está dizendo que, irmãos, que as pessoas com as quais ele irá caminhar com ela são pessoas que exercerão influências positivas em sua vida. As pessoas que têm o poder de influenciar negativamente serão pessoas afastadas do seu convívio. Quando diz aqui, irmãos, olha só, nada disto se me pegará, ele está dizendo: aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, aborreço o proceder dos que se desviam, aqueles que estão se afastando de Deus, estão longe de Deus, eles não vão exercer influência na minha vida. Nada dos que eles falam, dos que eles vivem, nada disso influenciará a minha vida. É isso que ele está dizendo. Ele está preocupado aqui em ser um elemento influenciador em vez de ser um elemento influenciado. Hoje, infelizmente, muitos crentes são influenciados negativamente por pessoas que têm um coração longe de Deus. Você foi salvo para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi salvo para ser um elemento influenciador dessa sociedade que está putrificada pelo pecado. Essa foi a decisão que ele tomou. E é interessante, queridos irmãos, ele conclui nesse salmo, no versículo 8, de uma forma bem esquisita. Esse versículo aqui é um pouco esquisito. A princípio, quando nós olhamos para esse versículo, veja o que ele diz aqui, o versículo 8. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Olha só, irmãos, parece que a gente está pensando que Davi vai pegar, nos dias de hoje, né, uma carabina, uma metralhadora, e vai sair na rua e perguntando: você é crente? Sou não. Então, vai matar todo mundo que não é crente. Essa não é a ideia do versículo. A ideia central, a mensagem central do versículo é totalmente diferente do que nós pensamos. Manhã após manhã, porque ele diz manhã após manhã. Preste atenção, está lá em Deuteronômio, né, e também em Números, que todos os reis de Israel, eles tinham que ter a capacidade de fazer os julgamentos, de julgar as causas emergenciais, não deixar para o outro dia, ou seja, não ser um procrastinador. Quando ele diz manhã após manhã, por quê? Ele começava a julgar as causas pela manhã e terminava no finalzinho da tarde. As causas emergenciais, as causas mais importantes, né? Os problemas mais insolúveis do ponto de vista jurídico daquela época. Então o rei tinha a capacitação de Deus para fazer a sua jurisprudência. Então quando ele diz assim, manhã após manhã, ou seja, eu darei o veredito. Darei o veredito, não vou deixar do que é necessário, do que é importante, do que é urgente para depois. A mensagem central desse versículo é que ele está tomando uma decisão, irmãos, de não ser um procrastinador. Essa é a mensagem central desse versículo. Ele está tomando uma decisão para não ser um procrastinador, para não deixar as coisas importantes, emergenciais, para outro dia,
a próxima semana. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade, pessoas iníquas, projetos malignos, pessoas injustas, que estavam querendo espoliar, praticar injustiça. E aí ele está dizendo: eu darei o meu veredito nas coisas emergenciais. Isso eu farei todos os dias. Talvez alguns de nós tenhamos que tomar também essa decisão de deixar de ser um procrastinador. Quem sabe você já disse para Deus: olha, eu quero deixar isso, Senhor, mas até agora eu não tive nenhum sinal de Deus para deixar. Porque tem gente, irmãos, que Deus já falou claramente em sua palavra que ele precisa tomar determinada decisão, mas ele não toma, está esperando uma revelação, está esperando um profeta, está esperando um anjo do céu cair, né? Mas não vai cair, se cair é demônio. E Deus já está falando através da sua palavra. Quem sabe você precisa tomar alguma decisão na sua vida muito importante e você não consegue tomar essa decisão até hoje. Você está querendo deixar, abandonar alguma coisa, mas não está conseguindo deixar. Ou você fez do seu pecado algo muito melindroso, algo muito pessoal, domesticou o seu pecado. Tem gente que está domesticando o seu pecado. Senhor, me peça tudo, mas não me peça isso, porque eu não estou preparado para agora. Não estou preparado agora para isso. Irmãos, nós não experimentamos um grande e poderoso avivamento porque nós estamos procrastinando as nossas decisões. Essas decisões que Davi está tomando aqui, amados irmãos, são decisões inadiáveis. Decisões inadiáveis, eu não posso deixar para depois. Queridos irmãos, eu queria que você se colocasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus falou o seu coração. Deus mostrou a você algumas coisas que você precisa se posicionar, tomar uma posição nessa noite. Algumas coisas que estão emperrando, atrapalhando a sua vida. Você não consegue ir muito adiante, porque você não tem agido em cima das decisões que você tomou. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra de Deus para mim e para você. É um desafio de Deus para mim e para você, para que possamos sair daqui nessa noite convictos da vontade de Deus para a nossa vida. São prioridades que nós precisamos manter em nossa vida, se de fato queremos uma visitação poderosa de Deus em nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Se Deus falou ao seu coração, mostrou a você que você precisa tomar alguma decisão na sua vida, talvez você já tomou todas as decisões aqui, mas tem algumas que você ainda não consegue tomar. Eu quero te dizer que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus te capacita, te dá força para você vencer essa dificuldade, para você tomar essa decisão. Amados irmãos, o filho pródigo só foi restaurado porque ele tomou uma posição. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Quando ele tomou essa posição, ele foi recebido amorosamente pelo Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se você precisa tomar uma decisão na sua vida, uma decisão séria, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você. E a maior decisão que você precisa tomar é a decisão de seguir a Jesus Cristo. Quando eu tomei a minha decisão de seguir a Jesus, eu pensava que foi
a última decisão que eu tomei na minha vida. Mas não foi. A decisão de seguir a Jesus, ela significa a decisão das decisões. Porque quando nós andamos em comunhão com Cristo, quando o nosso relacionamento se aprofunda com Ele, Ele vai revelando facetas, áreas da nossa vida que precisam ser abandonadas. E é assim a nossa relação com Deus. Porque todo dia Ele nos mostra quem verdadeiramente somos. Somos pecadores, precisamos de um Deus tremendamente perdoador. E só através da pessoa bendita de Jesus Cristo, você poderá obter o perdão dos pecados, a libertação, a cura, o milagre. Deus quer abrir as portas para que você possa caminhar livremente, para que você tenha uma vida completamente abundante, vitoriosa em Cristo Jesus. Mas você precisa tomar essa posição e dizer aquilo que Josué disse: eu estou decidido seguir ao Senhor fielmente, eu e a minha casa.